Mas antes da gente começar, vamos fazer uma prece. Então, vamos preparar o nosso ambiente, fechar os olhos, mantendo uma posição confortável em que nos encontramos, para juntos começarmos a reflexão de hoje, o estudo da noite, agradecendo a Deus, a inteligência da vida, pela oportunidade que temos de, mesmo à distância, usando da tecnologia que o ser humano desenvolveu até hoje, poder manter a conexão e a proximidade entre todos nós. E assim, humildemente, nos elevamos a Ti, querido Deus, pedindo que a Sua luz, a Sua paz, possa inundar todos os nossos corações, irradiar as nossas mentes e permitir que a sabedoria da espiritualidade amiga nos acompanhe e, sobretudo, que a paz e a coragem do Mestre Jesus, o nosso irmão mais experiente, possa nos influenciar na construção de vidas melhores, de uma sociedade mais equilibrada. Que assim seja. Então, pessoal, eu vou compartilhar aqui a apresentação que eu fiz. Vocês estão visualizando a apresentação? Tudo certo? Tranquilo? Então, vamos lá. A gente vai conversar por mais ou menos 25, 30 minutos, até as 8 horas, mais ou menos, sobre um tema bastante pertinente, que eu intitulei de liberdade, igualdade e fraternidade. Esse tema faz parte de um texto que o próprio Allan Kardec escreveu no final da sua vida e que consta do livro Obras Póstumas. Obras Póstumas é um livro que foi, na verdade, ele foi editado e publicado 20 anos após o desencarne de Allan Kardec. Então, a gente está falando que foi no começo dos anos 1890. Ele foi compilado por um dos seguidores que deram sequência ao seu trabalho, chamado Le Marie, e ele compilou uma série de textos atribuídos a Allan Kardec e editou essa obra chamada Obras Póstumas. É muito importante a gente sempre deixar claro que estes textos são atribuídos a Allan Kardec. Algumas fontes questionam se ele de fato escreveu estes livros, mas tudo indica que sim, ele realmente escreveu, ele foi o autor destes textos que compõem este livro, e ele não teve tempo de publicar essas ideias. Certamente ele estava trabalhando esses conceitos que a gente vê no livro. Um destes conceitos é este que a gente vai conversar hoje, sobre a liberdade, a igualdade e a fraternidade. E então, um dos capítulos desta obra é interessante porque trata daquele pano cultural, daquele pano político, social que a França passava na época de Kardec, dos últimos 100 anos, né, desde a Revolução Francesa até a época de Kardec, em relação às lutas sociais e políticas para melhorar a vida material das pessoas. Então, a gente vê um grande movimento latente, pujante nos últimos séculos, na busca por soluções humanas através da política, através de ideias revolucionárias que possam contribuir na construção de uma sociedade mais justa, mais equilibrada, um pouco mais fraterna. E esse tema é muito interessante a partir do momento que nós, espíritas, nos debruçamos no Livro dos Espíritos e percebemos que o pano de fundo filosófico desta grandiosa obra tem muita proximidade com os ideais do movimento do iluminismo lá no século XVIII, passando também pelos ideais do próprio liberalismo e do socialismo utópico nascente nos países europeus do começo do século XIX. Então, assim, Kardec, ele viveu plenamente o século XIX
Ele nasceu em 1804, se não me engano, se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem, por favor, e desencarnou em 1869. Ele, sendo um homem de seu tempo, ele certamente teve contato com essas discussões, com esses debates, e com essas preocupações das pessoas de sua época para melhorar a vida da civilização francesa e também dos demais países que compunham a comunidade internacional da sua época. Esse texto intitulado Liberdade, Igualdade e Fraternidade, mesmo tendo sido escrito há mais ou menos 150 anos, ele se aproxima muito do que a gente vive no Brasil atualmente, e não só no Brasil, né? Nos demais países do nosso planeta. É muito pertinente a gente discutir o tema da construção, então, de uma sociedade mais fraterna. E nesse texto, então, a gente vê que é um ensaio teórico sobre a construção de uma sociedade mais equilibrada, onde Allan Kardec ele foca muito o seu esforço intelectual para entender quais são os problemas que o ser humano apresenta na construção destes ideais de liberdade, de igualdade, de fraternidade, no intuito da gente viver numa sociedade regenerada, como a gente fala tanto ultimamente aqui no movimento espírita brasileiro. Estes debates, como foi falado, faziam parte da sociedade que Kardec vivia, e são discussões feitas nos últimos 200 anos, pelo menos, sobretudo com o advento do período da filosofia iluminista, no século XVIII, com a libertação da vida intelectual, das opiniões trazidas pelos filósofos daquela época, que permitiram, então, o início do distanciamento das ideias próprias das pessoas em relação àquele domínio teológico da igreja e da mistura, né, da combinação de um poder de dominação do Estado junto com a Igreja, que não permitia até então que as pessoas pensassem por si só e pudessem florescer nos seus próprios pensamentos, as suas próprias ideias. E foi nesse contexto, então, que a Revolução Francesa ela despertou. É claro que, como todos os outros movimentos humanos, não foi da noite para o dia que a própria Revolução Francesa aconteceu. Alguns historiadores falam que foi um período de 20 anos de ebulição política, social, com muitos problemas sociais acontecendo, até o advento dos dias fatídicos de julho de 1789. Obviamente, a gente vai poder fazer uma reflexão breve, né, nesses minutos que estamos aqui juntos, sobre se de fato a Revolução Francesa, com seu lema de liberdade, igualdade e fraternidade, conseguiu implantar isso na sua sociedade, ou pelo menos jogou uma semente destes princípios que mais cedo ou mais tarde acabam aparecendo e influenciando as nossas discussões na construção de um mundo melhor. E nesse contexto, obviamente, como eu falei, a gente vê claramente as ideias do pensamento liberal e socialista surgindo nos países europeus, sobretudo na Alemanha e na França, entre a primeira metade do século XIX e o final do século XIX, obviamente. Nesse texto, é um texto curto que a gente lê no livro Obras Póstumas a respeito da liberdade, da igualdade e da fraternidade. São 5 páginas, são curtas, em que Allan Kardec consegue, de maneira muito concisa, trazer elementos para essa reflexão e abraçando igualmente os conceitos que a gente aprende no Espiritismo, sobretudo quando a gente olha para o nosso pilar moral religioso. A gente aprende, sobretudo quando a gente olha para os ensinamentos de Jesus, a necessidade da gente se esforçar em manter uma postura mais simples, mais humilde diante das experiências da vida, buscar uma relação de igualdade perante os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho,
tendo sempre o coração aberto para as novas oportunidades de experiência da vida, de aprendizado, reconhecer os erros, enfim, buscar uma vida social mais próxima das pessoas, independentemente da nossa origem social, do nosso poder aquisitivo na vida presente e no que vier a acontecer no futuro. Isso fica muito latente, isso fica muito evidente quando a gente olha para as bem-aventuranças, por exemplo. Lá nas bem-aventuranças a gente vê claramente Jesus fazendo um resumo da sua sabedoria, falando sobre a necessidade de sermos humildes, de buscarmos a paz, a construção da paz, de olharmos para o próximo como se fossem nós mesmos, de amar aquele que está presente em nossa vida como se fosse para nós mesmos. E isso são conceitos que foram apresentados pelo Cristo há 2000 anos, e 2000 anos depois a gente vê com palavras, com uma nomenclatura diferente, ainda muito presente na nossa vida, no nosso desenvolvimento. Obviamente, a gente não conseguiu aplicar todos estes conceitos de amor ao próximo, de dignidade, de tolerância, de fraternidade, mas a gente percebe nos últimos 200 anos um esforço constante da sociedade humana em começar a discutir e a aplicar essas ideias. Então, nesse slide aqui, eu coloquei como sendo uma utopia social, a partir do momento que a gente deve buscar um norte mais distante, no sentido de orientar a nossa luta, a nossa construção por uma vida mais digna, mais justa. Então, a gente pode sim chamar essa discussão de uma sociedade utópica, mas tendo em mente sempre que é possível a gente melhorar a nossa condição existencial, até porque a gente percebe claramente que a vida no presente ela é muito melhor do que era no passado, do que era 100 anos, 200 anos atrás, pelo menos materialmente falando. E no mundo das ideias e do comportamento humano, a gente percebe um certo avanço. Hoje em dia, apesar de um certo destaque que a gente vê né, em relação ao conflito bélico que está ocorrendo lá nos países europeus, a gente vê que o ser humano hoje se interessa menos pelas guerras, tem menos conflitos ocorrendo do que no passado, menos irmãos perdem a vida em função dessas divergências. Então, a gente percebe, sim, que mesmo no campo do comportamento moral das pessoas, do ser humano, já existe um esforço prático para melhorar a vida das pessoas. A utopia atingível, ela é atingível se estes conceitos forem integralmente aplicados. Então, quando se fala de uma sociedade feliz, uma sociedade totalmente integrada entre os seus habitantes, a gente precisa considerar que os conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade, eles estão plenamente compreendidos pelos seus habitantes e incorporados nas constituições dos diferentes países, nas normas que regulamentam as relações humanas, as trocas comerciais, a lógica da própria diplomacia entre os países e as decisões macroeconômicas, por exemplo. E não é o que a gente percebe, obviamente, no mundo de hoje. Mas é interessante a gente ter clareza, então, o que de fato bloqueia essa transformação social que tanto almejamos, a partir desses três conceitos de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Devemos trabalhar para este norte, mesmo diante de uma realidade diferente. É uma reflexão interessante, né? Nossa, a gente percebe no nosso dia a dia que a vida é difícil, que muitos dos conceitos que são trabalhados pelas diferentes religiões, filosofias ao longo da história e no momento presente, podem estar distante destes conceitos mais abrangentes de um mundo melhor. Outra reflexão: a sociedade incorporou alguns destes conceitos? O que vocês acham? A gente já se esforçou para incorporar
estes ideais de um mundo mais fraterno, mais justo, em nossa vida social. Então, é interessante a gente manter esses questionamentos em alerta para a gente compreender o desenvolvimento do raciocínio que estamos fazendo. A gente pode colocar estes três conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade numa pirâmide de prioridades. Nessa reflexão que Allan Kardec traz neste texto, ele coloca a ideia de fraternidade como a elementar, a mais importante entre estes três conceitos. Por quê? Lá no texto, ele fala que uma sociedade fraterna é aquela em que os homens eles se consideram iguais uns em relação aos outros e virtudes como o devotamento, a abnegação, a tolerância, a benevolência e a indulgência, por exemplo, são totalmente compreendidas e disseminadas nessa sociedade em que estamos discutindo. Ao mesmo tempo, a gente pode jogar essas virtudes no campo da perfeição da caridade evangélica trazida por Jesus, como nós falamos agora há pouco. Uma sociedade que as pessoas se tratam de igual para igual, em que não há diferença de privilégios ou de exceções entre os seus pares, fazendo com que a gente possa falar que nessa sociedade em construção, mas que no futuro será, sim, feliz e justa, a fraternidade, ela carrega esse conceito de caridade evangélica na sua plenitude. É a expressão de amar ao próximo como a si mesmo, na sua mais profunda raiz, no seu mais profundo conceito. Aí sim, a partir de uma sociedade que engloba essas virtudes e estes conceitos, nós podemos sim falar que a felicidade social permeia e é realidade na vida das pessoas. Agora, quais são os entraves, quais são os adversários da fraternidade que acabamos de definir? É o egoísmo. O egoísmo é o oposto disso tudo que a gente acabou de falar. O egoísmo é aquela situação em que o ser humano, aquele indivíduo, ele trabalha o seu dia a dia totalmente para atender às suas necessidades, sem olhar para a necessidade do próximo. Muitas vezes, esse traço egoístico que os seres humanos apresentam acabam trazendo consequências para a vida familiar, para a vida profissional, para a vida nos relacionamentos entre amigos. A gente vê muitas vezes expressões como, hoje em dia, a gente vira e mexe, ouve, né, que o mundo nunca foi tão individualista como nos tempos modernos, de muito consumismo, de excesso de trabalho para atender às necessidades próprias e assim por diante. Então, a gente, na doutrina espírita, discute muito a questão do egoísmo como sendo uma das chagas morais da humanidade que trabalha como sendo um entrave, como sendo um obstáculo importante na construção de uma desenvoltura espiritual que permeia, que possibilite, melhor falando, a construção de vidas melhores, no sentido de termos uma qualidade de vida mais abrangente, uma qualidade de vida maior, superior. Obviamente, é interessante notar que lá no Livro dos Espíritos, na questão número 914, os Espíritos falam que para ter uma sociedade mais justa é necessário acabar com o egoísmo, é necessário se voltar às questões, às coisas espirituais e reformar as instituições humanas que excitam o ser humano neste sentido. E aí, dando uma sequência à questão 914 do Livro dos Espíritos, a gente vê a necessidade da educação nesse processo, uma educação que liberte o ser humano, que desde pequeno consiga mostrar um norte de igualdade, da necessidade de tratar o ser humano, o nosso próximo, como um ser igual a nós mesmos. Na questão 930 do Livro dos Espíritos, a gente vê uma resposta interessante dos espíritos nesse sentido,
que é necessário acabar com a fome e buscar uma ordem social de justiça e de solidariedade para refletir a sociedade de Jesus trazida por ele há 2000 anos. E esse paralelo que eu fiz tem tudo a ver, então, com a discussão que Allan Kardec faz neste breve texto, nessa breve reflexão sobre a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Nesta pirâmide de prioridades em que estamos conversando, a gente vê também a necessidade da igualdade. O que trava a igualdade é o orgulho, é aquele sentimento de primazia, de necessidade de privilégios, de necessidade de dominar uma pessoa, um grupo de pessoas, e muitas vezes sem ter retorno material, de interesse financeiro, mas só pela experiência de poder se sobressair em relação às outras pessoas. E esse conjunto de comportamento que traduzem o que é o orgulho não suporta a igualdade social, ou pelo menos as condições sociais em que o ser humano ele é tratado de maneira igualitária, mesmo nós apresentando diferenças inatas desde o nascimento. Obviamente que cada um de nós vem de uma experiência espiritual, carrega outras encarnações, tipos de inteligência, maneiras de lidar com o conhecimento, a inteligência, os próprios relacionamentos, a maneira de lidar com a riqueza material e assim por diante. Então, o conceito de igualdade que a gente está falando aqui é do ponto de vista legal, não é do ponto de vista natural, como os espíritos, junto com o Kardec, eles desenvolvem no Livro dos Espíritos, é do ponto de vista legal. A gente tratar o próximo como um ser próximo, igual a nós, que tem as mesmas necessidades, aspirações semelhantes, apesar de sermos diferentes. O que importa é darmos condições de igualdade para os diferentes seres humanos, os diferentes espíritos encarnados poderem se desenvolver conforme a sua necessidade. E o conceito de liberdade, ele tem tudo a ver com a ideia de confiança mútua. Para a gente trabalhar de maneira liberdade, do ponto de vista profissional, dos nossos relacionamentos, numa sociedade perfeita como essa que estamos discutindo, é necessário a gente ter a confiança mútua, um em relação ao outro. E só é possível desenvolver e ter essa confiança a partir do momento que entendemos os outros dois pilares, da igualdade e da fraternidade. E por que isso? A liberdade sem fraternidade acaba jogando o ser humano na exploração do próximo, sem limites, no domínio das massas, dos mais leigos, das pessoas que não têm condições de bater de frente com os poderes temporais presentes. Como Allan Kardec coloca no texto, acaba sendo um tipo de anarquia, pelo menos naquele sentido de não haver organização. Estou falando disso porque quando a gente estuda os movimentos políticos do próprio anarquismo, a gente vê ideias desenvolvidas no sentido de ter uma sociedade mais bem organizada. Mas o termo que é empreendido aqui por Allan Kardec é no sentido de uma sociedade que não há regras para colocar limites nos relacionamentos entre os seres humanos, a fim de evitar a exploração do próximo, a própria dominação de um em relação ao outro. E quando a gente busca a igualdade entre os seres humanos, sem a fraternidade, sem o compromisso de ajudar o semelhante, a gente acaba caindo numa situação de mais paixões, do pequeno rebaixando o grande, por ódio pelo sofrimento que ocorreu no passado, construindo assim uma situação de um novo despotismo, parecido com o que já se tinha antes. Então, tudo passa pela questão da fraternidade, dos conceitos que foram trazidos agora há pouco e que o próprio Allan Kardec explora de maneira muito interessante. É necessário a gente buscar a fraternidade, é necessário a gente explorar as nossas fraquezas no sentido de construir
sentimentos de devotamento, de abnegação, de tolerância, de indulgência, de benevolência para com o próximo, para assim olharmos no futuro, na construção de uma sociedade, de um mundo mais igualitário, mais livre, a partir desse compromisso de cada um de nós em relação ao outro. E, é claro, tudo isso passa realmente pelas questões culturais, as crenças populares, religiosas, e os hábitos e costumes das pessoas. Essas questões perpassam os séculos da humanidade, se transformam, e, obviamente, se a gente quiser entender um pouco mais as questões que travam o progresso social e também espiritual de uma sociedade e dos indivíduos de modo geral, é necessário também mergulhar nas questões culturais, de crenças, de hábitos e assim por diante. Então, lá no texto, a gente vê de maneira muito interessante que Allan Kardec ele coloca o conceito de fraternidade como a base dessa pirâmide, como sendo o mais importante para a gente, ao mesmo tempo, no futuro, atingir esses conceitos de igualdade e de liberdade. Então, é importante a gente manter o nosso esforço, o nosso trabalho de desenvolvimento intelecto moral na fraternidade, nos trabalhos de atendimento espiritual, nos trabalhos de atendimento social, na nossa vida pessoal, na nossa vida política, na nossa vida profissional, buscar aplicar estes conceitos de fraternidade, de benevolência, de tolerância, de abnegação, de devotamento para melhorar a vida do nosso próximo, como o elemento primeiro na construção dessa sociedade de regeneração que almejamos no futuro. Então, focar o esforço na fraternidade, como foi falado, trabalhar para eliminar traços de privilégio, de domínio, do egoísmo, do orgulho nas leis, nas instituições, nas religiões que compõem aquela sociedade e na própria educação, desde pequeno, junto com os nossos filhos. Esta nova ordem social, como é colocado no texto, se dará irresistivelmente pelo progresso. A gente está totalmente comprometido pelo progresso a viver essa sociedade no futuro, mais equilibrada, mais justa e mais próxima do que Jesus ensinou a nós há 2000 anos. A construção desta sociedade poderá e foi violenta, a gente não tem tempo para explorar esse conceito aqui. A própria humanidade já passou por experiências violentas nesse sentido, de impor uma igualdade por meio da força, obtendo alguns resultados positivos e muitos outros negativos. Mas o que importa é que essa construção ela ocorre de maneira natural, a busca por uma sociedade mais equilibrada, ela vem se intensificando nos últimos 2 séculos, de maneira natural, e é uma condição sine qua non de conseguirmos atingir este nível de organização social no futuro. Então, estes conceitos estão em evolução, ainda não conseguimos construir tudo isso de maneira perfeita, de maneira inequívoca nas últimas décadas, mas já percebemos algumas inspirações nas constituições dos diferentes países, de programas sociais, políticos, de empresas que já pensam de maneira diferente, a maneira de se relacionar com os colaboradores, uma preocupação com o bem-estar dos indivíduos. E isso tudo tem a ver com essa discussão, esse debate que começou há mais ou menos 200 anos, um pouco mais, em torno da liberdade de expressão, da construção de uma sociedade mais justa, mais equilibrada. Então, para finalizar, meus queridos amigos, aqui vai as últimas linhas deste texto que compõe o livro Obras Póstumas. Allan Kardec termina o texto falando o seguinte: sua aspiração por uma melhor ordem de coisas é indício da possibilidade de alcançá-la. Aos que são progressistas, cabe acelerar esse movimento por meio do estudo e da utilização dos meios mais eficientes. Então, aqui a gente encerra a reflexão desta noite,
é um assunto que dá para debater, dá para se aprofundar longamente, inclusive fazendo paralelos com os ensinamentos de Jesus e da espiritualidade maior. E fica também o meu agradecimento por poder mergulhar nesse pensamento maior e descansar a nossa mente depois de um dia de atividades e de experiências.